Bom dia, vamos para mais um devocional. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 18. Acompanha comigo. Jesus está num diálogo, E explicando para os discípulos que o verso 17 ele vai dizer assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, o que Jesus ensinou é para ser praticado. Verso 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele em que eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 34. Jesus está legislando um novo mandamento. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Verso 38. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. No verso 18, verso 20, Jesus está dizendo para os discípulos, que do 18 ao 20, que alguém ia traí-lo. E o verso 19, Jesus fala assim: eu estou falando isso para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem em mim. Para vocês acreditarem em mim quando acontecer. Ou seja, tudo Jesus falava antecipado o que ia acontecer, para produzir fé no coração dos discípulos. E aí, no 21, ele vai falar que um ia trair. Então, os discípulos sentados à mesa, um perguntando para o outro, pergunta para ele aí, quem você que está mais perto dele, quem que é esse que vai trair? E aí Jesus respondendo à pergunta, o apóstolo João, que estava do lado de Jesus ali na mesa, Pedro possivelmente estava do outro lado da mesa, e quando João pergunta, Jesus responde assim: aquele que eu der o pedaço de pão molhado, aquele que eu der o pedaço de pão. Então ele dá o pedaço de pão para o Judas naquela hora.
E o texto fala no verso 27, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E aí Jesus disse, o que você está para fazer, faça depressa. Satanás não entrou em Judas da noite para o dia. Satanás não entrou em Judas porque Judas deu uma bobeira. O comportamento de Judas vinha, e a gente vai vendo, acompanhando pelas Escrituras, que Judas era desonesto, ele era o responsável pelo dinheiro do ministério de Jesus. E ele era desonesto, o texto vai falar que ele tirava aquilo que era colocado na bolsa. E Judas questionava, Judas era alguém que estava sempre com uma indagação. Mas mesmo assim, Jesus permitiu que Judas estivesse ali, do lado dele. E os discípulos tinham Judas em alta estima, porque ninguém desconfiou dele. Só depois que as coisas aconteceram é que eles foram ficar sabendo. Então, Judas estava ali do lado de Jesus, mas Judas já tinha dado oportunidade para Satanás entrar. E nesse momento, então, Jesus, talvez eu pudesse falar assim, para de defender Judas e deixa Judas sofrer as consequências daquilo que ele estava buscando. Então Satanás entra em Judas e Judas sai e vai entregar Jesus para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes ali, os religiosos da época. E aí Jesus, depois que Judas sai, ele fala com os discípulos, fala assim, agora Deus é glorificado no Filho, o Filho do Homem vai ser glorificado agora. E ele fala assim, para onde eu vou, vocês não podem ir. E os discípulos ficam com aquela indagação, mas para onde o Senhor vai que a gente não pode ir? A gente vai dar a vida para o Senhor, a gente está junto até no último dia. E aí no verso 34 Jesus deixa um mandamento. O mandamento antigo era olho por olho, dente por dente, quem feriu um vai ser ferido, quem matar vai ser morto, ame os seus iguais e aborreçam os seus inimigos, né? Ou seja, odeie os seus inimigos, né? Agora Jesus está mudando o mandamento. O mandamento era amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A referência para amar o próximo era como eu me amava. Agora Jesus muda o mandamento. O verso 34 ele diz assim, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E agora Jesus vai dar a vida pelos discípulos. Então, o nível de amor que Jesus quer que a gente tenha uns pelos outros é de nós darmos a vida uns pelos outros. E ele emenda ainda, né, ao verso 35. Com essa atitude, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, a evidência de ser discípulo de Jesus é se eu estou amando o meu semelhante, se eu estou amando o meu igual. E aí, Jesus repete de novo, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vocês vão mais tarde. Jesus estava falando do tipo de morte, como ele ia morrer, né? O martírio que ele ia sofrer. E Pedro então vai falar, eu darei a vida por ti. Jesus fala assim, Pedro, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou no momento, mas quando chegou a hora ele negou sim. E ele se entristeceu, e ele chorou, e ele ficou chateado de ter negado Jesus. E às vezes a gente também dá umas pisadas na bola com Jesus, nós precisamos de melhorar. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Dá uma lida de novo no capítulo, você vai entender tudo que Jesus está falando aqui. Deus te abençoe.